Nunca imaginei que minha própria filha riria, enquanto o marido dela batia na minha mão como se eu fosse um animal. Essas foram as palavras que eu, Sônia, repito para mim mesma todas as noites desde aquele dia maldito de terça-feira, quando descobri que o amor de mãe tem limites que eu nunca quis acreditar que existissem. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Sônia. Tenho 58 anos. E há exatamente 1 ano eu morava na casa da minha filha, Patrícia, e do genro Gustavo. Mudei-me para lá depois que meu marido faleceu de um infarto súbito, deixando-me sozinha numa casa grande demais e cheia de lembranças que doíam a cada canto. Patrícia insistiu que eu fosse morar com ela, dizendo que seria bom para todos. Eu teria companhia e ela teria ajuda com a casa. No começo, tudo parecia perfeito. Eu cuidava da limpeza, cozinhava, organizava tudo para que eles pudessem trabalhar tranquilos. Patrícia trabalhava meio período numa loja de roupas e Gustavo era gerente de vendas numa concessionária. Eu me sentia útil, necessária, parte de uma família novamente. Mas as coisas mudaram drasticamente há cerca de 3 meses, quando Gustavo recebeu uma promoção no trabalho. De repente, ele começou a se comportar como se fosse dono do mundo e da casa. Começou a dar ordens, a reclamar da comida que eu preparava, a me tratar como se eu fosse uma empregada, não a sogra dele. Patrícia, minha filha que criei sozinha depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos, começou a mudar também. Ela, que sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, passou a me olhar com aquele ar de superioridade que me gelava por dentro. Começou a apoiar as grosserias do marido, a rir das piadas maldosas que ele fazia sobre minha idade, sobre minhas roupas simples, sobre meu jeito ultrapassado de fazer as coisas. Naquela terça-feira fatídica, o calor estava insuportável. Era início de tarde, devia ser umas 2 horas, e eu estava na sala dobrando roupas que havia acabado de passar. Gustavo estava em casa porque havia folgado do trabalho, e Patrícia tinha voltado mais cedo da loja. Senti minha garganta seca, ardendo de sede. Levantei-me do sofá, deixando as roupas dobradas sobre a mesinha de centro, e me dirigi para a cozinha. Gustavo estava sentado à mesa, mexendo no celular, com aquela cara de poucos amigos que se tornou sua expressão permanente nos últimos meses. Boa tarde, Gustavo, cumprimentei educadamente como sempre fazia. Ele nem levantou os olhos do celular. Apenas resmungou algo incompreensível. Abri a geladeira, estendendo a mão para pegar a jarra de água gelada que eu mesma havia preparado pela manhã, com rodelas de limão do jeito que todos gostavam. Minha mão estava a centímetros da jarra, quando senti uma dor aguda e forte. Plaft! Gustavo havia se levantado num movimento rápido e batido na minha mão com força, fazendo-a bater contra a prateleira de vidro da geladeira. A dor foi tão intensa que soltei um grito de susto e surpresa. O que você pensa que está fazendo? Ele rosnou, seus olhos fixos em mim com uma raiva que nunca tinha visto antes. Segurei minha mão dolorida, ainda sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Eu só ia pegar água, Gustavo. Estou com sede. Pegar água? Ele riu de forma cruel. Você não pega nada nesta geladeira sem permissão. Quem paga a conta de luz aqui? Quem compra a comida? Eu. Então você pede. E eu decido se você pode ou não. Meu coração estava disparado. Olhei para minha mão, que começava a ficar vermelha onde ele havia batido. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu tentei mantê-las presas. Não queria dar a ele a satisfação de me ver chorar. Gustavo, por favor, eu só queria... Você só queria. Você só queria. Ele imitou minha voz de forma zombeteira. Você não quer nada nesta casa sem minha autorização, está claro? Foi nesse momento que Patrícia entrou na cozinha. Meu coração se encheu de esperança. Certamente minha filha, minha própria filha, iria me defender. Iria dizer ao marido que ele estava sendo absurdo, desumano. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, mas o tom de voz não era de preocupação. Era quase... divertida. Mãe, eu disse, minha voz tremendo. O Gustavo bateu na minha mão porque eu ia pegar água. Patrícia, ele me bateu. Esperava indignação,
raiva, proteção. O que recebi foi algo que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Patrícia olhou para mim, depois para o marido, e começou a rir. Não foi uma risadinha nervosa ou desconfortável. Foi uma gargalhada genuína, como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Mãe, você ainda não entendeu? Ela disse, ainda rindo e se aproximando de Gustavo, que sorria satisfeito. Agora quem manda aqui é meu esposo, não você. Até para respirar você precisa da permissão dele. Essa casa é nossa, não sua. O mundo parou naquele momento. Olhei para aquela mulher que era minha filha, que eu carreguei no ventre, que amamentei, que embalei em noites de febre, que consolei em desilusões amorosas, que apoiei em cada decisão da vida. E ela estava rindo da minha humilhação. Patrícia. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Ah, para de drama, mãe. Você vive aqui de favor. Nunca esquece disso. Gustavo está certo. Você tem que pedir permissão para tudo. Afinal, não é você quem paga as contas. Gustavo passou o braço pelos ombros de Patrícia. Os dois me encarando como se eu fosse algo repugnante que tivessem encontrado no chão da cozinha. Fechei a geladeira devagar, ainda segurando minha mão dolorida. Não peguei a água. Não disse mais nada. Simplesmente virei as costas e voltei para o meu pequeno quarto nos fundos da casa, onde passei o resto da tarde chorando em silêncio, massageando minha mão inchada e me perguntando como havia chegado àquele ponto de humilhação. Mas o que eu não sabia é que aquilo era apenas o começo. A manhã seguinte me reservava uma surpresa que mudaria minha vida para sempre. A noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei deitada no pequeno quarto dos fundos, olhando para o teto rachado, ouvindo cada barulho da casa. Minha mão ainda doía, um roxo começando a se formar onde Gustavo havia batido. Mas a dor física era nada comparada à dor no meu coração. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via o riso de Patrícia, ouvia suas palavras cruéis ecoando na minha cabeça. Agora quem manda aqui é meu esposo. Até para respirar você precisa da permissão dele. Como uma mãe chega nesse ponto? Onde foi que eu errei na criação dela? Dei tudo de mim, sacrifiquei namoros, oportunidades de trabalho melhores, viagens, tudo para que ela tivesse o melhor. E era assim que ela me retribuía? Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu já estava acordada há horas. Levantei-me cansada, com os olhos inchados de tanto chorar, e me arrumei como podia. Coloquei meu vestido simples de algodão, o azul claro que sempre usei aos domingos, e prendi meu cabelo num coque baixo. Olhei-me no espelho pequeno pendurado na parede. Uma mulher de 58 anos, cansada, machucada, humilhada, me encarava de volta. Você precisa sair daqui, Sônia. Sussurrei para meu reflexo. Você não merece isso. Respirei fundo e saí do quarto, dirigindo-me para a cozinha. Talvez, pensava eu, as coisas estivessem melhores hoje. Talvez Patrícia tivesse refletido durante a noite e viesse me pedir desculpas. Talvez Gustavo estivesse de melhor humor. Que ilusão tola! Quando cheguei na sala, parei no meio do caminho, meu coração afundando no peito. Ali, bem no centro da sala de estar, estavam duas malas velhas que eu não via há anos. Eram minhas malas, as mesmas que usei quando me mudei para aquela casa 1 ano atrás. Mas não fui eu quem as arrumou. As malas estavam fechadas, os zíperes puxados até o fim. Ao lado delas, uma sacola plástica com alguns objetos que reconheci como meus. Meu estojo de costura, algumas fotografias emolduradas, meu rosário. O que é isso? Murmurei, minhas pernas tremendo. Bom dia, Sônia. A voz de Gustavo veio da cozinha, falsa e alegre. Venha aqui. Temos uma surpresa para você. Meus pés se moveram automaticamente em direção à cozinha. Patrícia estava sentada à mesa, tomando café e mexendo no celular. Gustavo estava de pé, encostado na bancada, com um sorriso no rosto que me fez sentir um arrepio gelado subir pela espinha. Senta aí. Ele apontou para a cadeira vazia na ponta da mesa. Sentei-me devagar, meus olhos indo de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Sônia,
Eu e Patrícia conversamos muito ontem à noite, começou Gustavo, cruzando os braços sobre o peito. E chegamos a uma conclusão muito importante sobre sua situação aqui. Minha situação? Repeti, minha voz mal saindo. É, mãe. Patrícia falou pela primeira vez, sem levantar os olhos do celular. Sua situação insustentável. Gustavo pegou uma pasta de documentos que estava sobre a bancada e a colocou na mesa na minha frente com um movimento brusco. Veja bem, Sônia, você consome demais. Água, luz, comida, internet, tudo. A gente fez as contas e você nos custa quase R$ 500 por mês só de consumo extra. Meu queixo caiu. R$ 500? Eu mal comia, tomava banhos rápidos, passava o dia todo limpando e cozinhando para eles. Isso não pode ser verdade, eu... Não me interrompa. Ele elevou a voz, fazendo-me encolher na cadeira. Como eu estava dizendo, isso é insustentável. Então decidimos que a melhor solução para todo mundo é você ir morar em outro lugar. Um fio de esperança surgiu no meu peito. Talvez eles fossem me ajudar a alugar um apartamento pequeno, algo simples onde eu pudesse viver com minha aposentadoria. Encontramos um lugar perfeito para você, continuou Gustavo, abrindo a pasta. O Lar São Vicente. É um asilo nos arredores da cidade, bem acessível. Custa apenas metade da sua aposentadoria por mês. Asilo. A palavra caiu sobre mim como uma pedra. Asilo? Repeti, incrédula. Vocês querem me colocar num asilo? Não é colocar, mãe. Patrícia finalmente levantou os olhos, com aquela expressão de tédio que me partia o coração. É encontrar o lugar certo para você. Você vai estar com pessoas da sua idade, vai ter cuidados. Eu não preciso de cuidados. Eu não sou doente. Eu posso cuidar de mim mesma. Minha voz saiu mais alta do que pretendia, desesperada. Bom, a decisão já está tomada. Gustavo empurrou os papéis para mim. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. São os termos de internação voluntária. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para aqueles documentos. Termos de internação voluntária. Como se eu tivesse alguma escolha. E se eu não quiser assinar? O silêncio que se seguiu foi pesado e ameaçador. Gustavo se inclinou sobre a mesa, seu rosto ficando perigosamente perto do meu. Então vamos fazer de outra forma. Vamos chamar uma assistente social, dizer que você está senil, esquecida, que não consegue mais cuidar de si mesma. Vai dar no mesmo, só que de um jeito muito mais constrangedor para você. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Olhei para Patrícia, implorando silenciosamente que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse, que mostrasse um pingo da filha que eu criei. Mãe, para de drama. Ela suspirou, voltando a mexer no celular. É melhor assim. A gente finalmente vai ter nossa paz, nossa privacidade. E você vai estar num lugar adequado para a sua idade. Suas malas já estão prontas. Gustavo apontou para a sala. O transporte chega em 1 hora. Então é melhor você assinar logo esses papéis e se preparar. Com as mãos tremendo violentamente, peguei a caneta que ele me ofereceu. Não tinha escolha. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para alugar um lugar sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Assinei. 1, 2, 3 vezes. Cada assinatura era como assinar minha própria sentença de morte. Patrícia pegou os papéis sem olhar para mim e os guardou na pasta. Pronto. Finalmente vamos poder viver em paz. 1 hora depois, eu estava na porta de casa com minhas 2 malas. Um motorista de uma van branca estava carregando minha bagagem. Gustavo fumava um cigarro na varanda, nem se dando ao trabalho de se despedir. Patrícia estava dentro de casa. Antes de entrar na van, olhei uma última vez para aquela casa que pensei que seria meu lar. Minha filha apareceu na janela por um momento. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo achei que veria arrependimento. Mas ela simplesmente fechou a cortina. A viagem até o Lar São Vicente durou quase 1 hora. O motorista da van não disse uma palavra sequer durante todo o trajeto. Apenas dirigia em silêncio enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade ir ficando para trás. Passamos pelo centro, pelos bairros nobres onde Patrícia sempre sonhou em morar, e continuamos em direção aos arredores.
Quanto mais nos afastávamos, mais as ruas ficavam esburacadas, as casas mais simples, a vegetação mais descuidada. Meu coração apertava a cada quilômetro, imaginando para que tipo de lugar estava sendo levada. Quando finalmente paramos, achei que o motorista havia se perdido. À minha frente estava um prédio antigo de 2 andares, com a pintura descascando em grandes placas, revelando o cimento cinza embaixo. Uma placa enferrujada pendurada torta dizia: Lar São Vicente, residência para idosos. É aqui, disse o motorista, sua primeira e única frase de toda a viagem. Desci da van com as pernas trêmulas. O portão de ferro estava meio aberto, rangendo ao vento. O jardim da frente era um emaranhado de mato alto e seco, com alguns bancos de madeira podre espalhados sem qualquer organização. Uma mulher gorda, de uns 40 e poucos anos, apareceu na porta. Usava um uniforme branco manchado e tinha uma expressão de tédio permanente no rosto. Você deve ser a Sônia. Sou a Dona Lourdes. Administro esse lugar. Venha, vou te mostrar seu quarto. Meu quarto. A simples menção daquela palavra me fez engolir um soluço. Peguei minhas malas e segui Dona Lourdes para dentro do prédio. O cheiro me atingiu imediatamente. Uma mistura nauseante de urina, mofo e desinfetante barato. As paredes do corredor estavam manchadas de umidade, e algumas lâmpadas do teto piscavam nervosamente, outras nem funcionavam. Passamos por uma sala comum onde vários idosos estavam sentados em cadeiras velhas, alguns olhando para uma televisão antiga que mostrava apenas estática, outros simplesmente olhando para o nada com expressões vazias. Ninguém conversava. O silêncio era sepulcral, interrompido apenas pelo som da TV chiando. Refeições são às 7 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Se perder, fica sem comer. Dona Lourdes falava enquanto subia uma escada estreita que gemia sob nossos pés. Banho pode tomar uma vez por dia, mas só até às 8 da noite. Depois disso, cortamos a água quente. Chegamos ao 2º andar, onde o cheiro estava ainda pior. Dona Lourdes parou em frente a uma porta com o número 7 pintado grosseiramente. Esse é seu quarto. Você divide com a Dona Albertina. Ela é quieta, não vai te incomodar. Abriu a porta e meu coração afundou ainda mais. Se é que isso era possível. O quarto era minúsculo. Não devia ter mais de 9 metros quadrados. 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas, separadas por apenas 1 metro de distância. Um guarda-roupa velho de madeira compensada, com uma das portas caída. Uma janela pequena com vidro rachado que dava para um beco sujo. Na cama da esquerda, uma senhora de cabelos completamente brancos e pele enrugada estava deitada, de olhos abertos, olhando para o teto. Nem se mexeu quando entramos. Dona Albertina, essa é sua nova companheira de quarto, a Sônia. A senhora não respondeu. Nem piscou. Ela não fala muito, Dona Lourdes disse com indiferença. Fica aí deitada o dia todo, mas pelo menos não ronca. Coloquei minhas malas no chão, sentindo as lágrimas voltarem. Aquilo não era um lar. Era um depósito de gente que as famílias não queriam mais. Tem alguma dúvida? Perguntou Dona Lourdes, já com a mão na maçaneta, claramente querendo ir embora. A comida, como é? Ela deu de ombros. É comida. Mantém você viva. Não espere banquete. E saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada no meio daquele quartinho miserável, olhando ao redor. A cama que seria minha tinha um colchão fino com manchas amareladas. O travesseiro era achatado de tanto uso. Um cobertor fino e surrado estava dobrado aos pés da cama. Sentei-me devagar, e a cama gemeu sob meu peso. Abri uma de minhas malas, procurando algo familiar, algo que me conectasse com a vida que tinha antes. Encontrei a fotografia de Patrícia bebê, aquela que sempre ficava na minha mesinha de cabeceira. Olhei para aquele rostinho rechonchudo e sorridente, para aqueles olhinhos brilhantes, cheios de inocência. Onde estava aquela menina? Onde estava minha filha? O primeiro jantar no Lar São Vicente foi uma experiência que jamais esquecerei. Desci até o refeitório, uma sala grande com mesas de plástico e cadeiras quebradas, e recebi um prato de metal amassado com o que supostamente era sopa de legumes. A sopa era rala,
quase sem sabor, com alguns pedaços boiando de vegetais que mal dava para identificar. O pão era duro como pedra. Tentei comer, mas meu estômago revirava. Ao redor de mim, os outros idosos comiam em silêncio. Alguns derramavam a comida no uniforme, outros mastigavam lentamente com olhos distantes. Era como se todos tivessem desistido da vida. Naquela primeira noite, deitada na cama desconfortável, ouvindo Dona Albertina respirar pesadamente do outro lado do quarto, chorei. Chorei pela vida que perdi, pela filha que me abandonou, pela dignidade que me foi tirada. Mas enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro fino, algo começou a crescer dentro de mim. Não era resignação. Não era aceitação. Era raiva. Uma raiva fria e calculista que me fez perceber uma coisa. Eu não ia morrer naquele lugar miserável. Eu não ia desistir. De alguma forma, de algum jeito, eu ia sair dali e mostrar para Patrícia e Gustavo que eles haviam cometido o maior erro das suas vidas. Não sabia ainda como. Mas enquanto olhava para o teto rachado daquele quarto horrível, comecei a planejar minha sobrevivência. 3 dias se passaram no inferno que era o Lar São Vicente. 3 dias que pareceram 3 meses. Eu já havia aprendido a rotina deprimente daquele lugar. Acordar com o barulho de portas batendo às 6 da manhã, tomar o café aguado com pão duro, sentar na sala comum olhando para o nada, almoçar aquela comida sem gosto, voltar para o quarto, jantar e dormir. Dona Albertina ainda não havia dito uma palavra sequer. Ela apenas existia ali, respirando, olhando para o teto, como um fantasma preso entre a vida e a morte. Naquela manhã de sexta-feira, eu estava sentada num dos bancos do jardim abandonado, tentando tomar um pouco de sol e fugir do cheiro sufocante de dentro do prédio. Meu celular, que eu mantinha sempre comigo no bolso do vestido, tocou. O número era desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas qualquer coisa era melhor do que o silêncio opressor daquele lugar. Alô? Dona Sônia Ferreira dos Santos? A voz era masculina, formal, educada. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Alberto Campos. Sou advogado especializado em sucessões e inventários. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Meu coração deu um pulo. Um advogado? Será que Patrícia havia mudado de ideia e estava enviando alguém para me tirar dali? Sim, claro. Do que se trata? Dona Sônia, é sobre o senhor Armando Ferreira Gomes. A senhora o conhecia? Armando. O nome me atingiu como um raio. Claro que eu conhecia Armando. Ele era o pai de Gustavo. Mas por que um advogado estava me ligando sobre ele? Conhecia sim. Ele era o pai do meu genro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O senhor Armando faleceu há cerca de 2 meses, em decorrência de um câncer. Sinto muito se a senhora não sabia. 2 meses? Gustavo nunca mencionou nada sobre o pai estar doente ou ter falecido. Na verdade, ele raramente falava do pai. Eu sabia que os dois tinham uma relação complicada, cheia de mágoas e ressentimentos antigos. Eu não sabia, não. Compreendo. Dona Sônia, o motivo da minha ligação é que o testamento do senhor Armando acaba de ser aberto. Houve um processo judicial longo para validar o documento, pois ele foi feito em cartório diferente do habitual e havia algumas contestações. Mas tudo foi resolvido, e o testamento é válido e irrevogável. Meu coração começou a bater mais rápido. Por que um advogado estava me ligando sobre o testamento de Armando? Doutor, desculpe, mas não entendo o que isso tem a ver comigo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ouvi o som de papéis sendo mexidos. Dona Sônia, a senhora foi nomeada no testamento do senhor Armando. Na verdade, a senhora é a principal beneficiária. O mundo parou. As palavras do advogado ecoaram na minha cabeça sem fazer sentido. Como assim, beneficiária? Deve haver algum engano, doutor. Eu mal conhecia o Armando. Conversamos algumas vezes quando ele visitava a casa de Patrícia, mas não éramos próximos. Não há engano, Dona Sônia. Tenho aqui o documento original, devidamente reconhecido em cartório, datado de março de 2023. O senhor Armando deixou instruções muito específicas.
Ele deixou para a senhora todo o seu patrimônio, incluindo 3 milhões de reais em investimentos e ações, além da empresa de logística que ele administrava. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me segurar no banco de madeira para não cair. 3 milhões? E uma empresa? Doutor, isso não faz sentido nenhum. Por que ele faria isso? O senhor Armando deixou uma carta explicativa que faz parte do testamento. Com sua permissão, vou ler alguns trechos. Sônia Ferreira dos Santos foi a única pessoa que me tratou com genuíno respeito e carinho nos últimos anos da minha vida. Enquanto meu filho Gustavo só se aproximava quando precisava de dinheiro, demonstrando ganância e falta de caráter, Sônia sempre me recebeu em sua casa com um sorriso sincero, preparava café, conversava comigo sobre amenidades, perguntava sobre minha saúde. Ela me fez sentir humano novamente. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu me lembrava vagamente dessas visitas. Armando aparecia de vez em quando, geralmente quando Gustavo não estava em casa. Ele parecia um homem solitário e triste. Eu sempre o recebia com educação, oferecia café, conversávamos sobre o tempo, sobre plantas, sobre receitas antigas. Eram conversas simples, mas eu via nos olhos dele uma gratidão que na época não entendi completamente. Tem mais, dona Sônia. Meu filho se tornou um homem cruel e ambicioso, que escolheu uma esposa igualmente gananciosa. Presenciei como tratam Sônia, uma mulher bondosa que não merece tal desrespeito. É meu desejo que ela tenha segurança financeira e dignidade para viver seus últimos anos, sem depender de pessoas que não a valorizam. Que meu patrimônio lhe dê a liberdade que ela merece. Eu estava soluçando agora, minha mão tremendo segurando o telefone. E quanto ao Gustavo? Consegui perguntar entre lágrimas. O testamento é claro. Gustavo não receberá absolutamente nada. O senhor Armando o deserdou completamente, citando sua falta de caráter e comprovada crueldade com pessoas vulneráveis. Uma mistura de emoções me inundou. Choque, gratidão, tristeza por Armando. E sim, uma pontinha de satisfação ao imaginar a cara de Gustavo quando descobrisse. Dona Sônia, preciso que a senhora venha ao meu escritório para assinarmos os documentos necessários. Quanto antes, melhor. Posso agendar para segunda-feira de manhã? Sim. Sim, claro. Ele me passou o endereço. Eu anotei num pedaço de papel amassado que encontrei no bolso. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada naquele banco por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. 3 dias atrás, eu havia sido despejada como lixo em um asilo miserável. Agora, eu tinha acabado de herdar uma fortuna. Olhei para o prédio decadente do Lar São Vicente, para as paredes descascadas, para a placa enferrujada. Um sorriso começou a se formar nos meus lábios. O primeiro sorriso genuíno em meses. Gustavo e Patrícia não faziam ideia do que estava por vir. O fim de semana foi uma eternidade. Fiquei naquele asilo horrível, contando as horas até segunda-feira, guardando meu segredo como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Cada vez que Dona Lourdes passava por mim com aquele ar de superioridade, cada vez que comia aquela comida intragável, cada vez que deitava naquela cama desconfortável, eu pensava: só mais um pouco, só mais um pouco. Segunda-feira amanheceu ensolarada. Acordei antes do alarme estridente que Dona Lourdes tocava para acordar os residentes às 6 da manhã. Me arrumei com cuidado, vestindo minha melhor roupa, um conjunto de calça e blusa azul marinho que estava no fundo da mala, guardado para ocasiões especiais. Aonde você pensa que vai, toda arrumadinha assim? Dona Lourdes perguntou quando me viu saindo. Tenho um compromisso no centro, respondi simplesmente. Ela deu de ombros, não se importando. Para ela, eu era apenas mais uma velha abandonada pela família. O escritório do Dr. Campos ficava num edifício empresarial elegante no centro da cidade, completamente diferente do mundo decadente do Lar São Vicente. Quando entrei no lobby com piso de mármore e ar-condicionado, me senti deslocada com minhas roupas simples e minha bolsa velha. Dona Sônia? Uma recepcionista jovem e bem vestida me cumprimentou com um sorriso profissional. O Dr. Campos está esperando pela senhora. 12º andar, sala 1205.
No elevador espelhado, olhei para meu reflexo. Uma mulher de 58 anos, cansada, com olheiras profundas, cabelos grisalhos precisando de um corte. Mas nos meus olhos havia algo novo. Uma chama de determinação que não estava lá uma semana atrás. Dr. Campos era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável. Ele me recebeu com cordialidade genuína, apertando minha mão com firmeza. Dona Sônia, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Por favor, sente-se. Posso oferecer café? Água? Um café seria ótimo, obrigada. Enquanto a secretária trazia o café, em xícara de porcelana, não copo plástico como no asilo, Dr. Campos abriu uma pasta grossa sobre sua mesa. Vou ser direto, Dona Sônia. O patrimônio que o Sr. Armando deixou para a senhora é substancial. Além dos 3 milhões em investimentos diversos, ações, fundos, títulos, há a Transportes Gomes, empresa de logística que ele fundou há 30 anos. Ele virou o computador para que eu pudesse ver planilhas com números que me deixaram tonta. A empresa fatura aproximadamente 8 milhões por ano, com lucro líquido em torno de 2 milhões. Ela opera com 23 caminhões, tem contratos com grandes distribuidoras e emprega 42 funcionários. Minha cabeça girava tentando processar aqueles números. Armando era um homem de negócios astuto, continuou o Dr. Campos. Ele construiu tudo do zero, com trabalho duro. Mas nos últimos anos, quando o câncer foi diagnosticado, ele observou atentamente o caráter das pessoas ao seu redor. E ficou profundamente decepcionado com o filho. Gustavo sabia que o pai estava doente? Sabia. O Sr. Armando me contou que ligou para Gustavo quando recebeu o diagnóstico. Sabe qual foi a primeira pergunta do filho? Você já atualizou seu testamento? Nem perguntou sobre o tratamento, sobre como o pai estava se sentindo, apenas sobre dinheiro. Senti uma pontada de tristeza por Armando. Que solidão terrível deve ter sido ter um filho assim. O Sr. Armando veio ao meu escritório em março de 2023, 3 meses após o diagnóstico. Ele estava lúcido, determinado. Disse que queria refazer completamente seu testamento. Contou-me sobre a senhora, sobre como a tratava com carinho, como preparava café especial para ele, como conversavam sobre a vida. Ele disse que a senhora o fazia sentir-se humano, não apenas uma fonte de dinheiro. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu me lembrava daquelas visitas, mas nunca imaginei que tivessem significado tanto para ele. Aqui está a cópia autenticada do testamento. Dr. Campos me entregou um documento com várias páginas. Está tudo muito claro. A senhora é a única herdeira. Gustavo foi explicitamente deserdado. E há uma cláusula especial aqui. Ele apontou para um parágrafo destacado. É minha vontade que Sônia Ferreira dos Santos utilize esses recursos para viver com dignidade e liberdade, longe de pessoas que não reconhecem seu valor. Que ela encontre paz e felicidade em seus últimos anos, rodeada não de sangue, mas de respeito genuíno. Não consegui mais segurar o choro. Soluçava ali, naquele escritório elegante, pela bondade de um homem que eu mal conhecia, mas que me viu quando minha própria filha havia se tornado cega. Doutor. Campos me ofereceu um lenço de papel e esperou pacientemente que eu me recompusesse. O que preciso fazer agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Assinar os documentos de transferência dos bens. Vou registrá-los em cartório hoje mesmo. Até o final da semana, todo o patrimônio estará oficialmente em seu nome. A empresa tem um gerente competente que cuida das operações diárias, então a senhora não precisa se preocupar com a administração imediata. Assinei página após página, minha mão tremendo não de medo, mas de uma emoção que eu não conseguia nomear. Dona Sônia, Dr. Campos disse quando terminamos. Posso fazer uma sugestão pessoal? Claro. Não conte para sua filha ou genro sobre isso ainda. Deixe que descubram da pior maneira possível. Pessoas que tratam outras com crueldade precisam aprender que ações têm consequências. Olhei para aquele advogado distinto e vi nos seus olhos uma compreensão profunda. Talvez ele também tivesse visto muitas famílias destroçadas pela ganância. Era exatamente o que eu estava planejando, doutor. Ele sorriu. Armando me contou sobre sua força de caráter. Agora entendo por que ele a escolheu. Saí daquele escritório não mais como Sônia, a mulher abandonada em um asilo miserável.
Saí como Sônia, dona de uma fortuna e de seu próprio destino. A primeira coisa que fiz ao sair do escritório do Dr. Campos foi voltar ao Lar São Vicente. Mas não para ficar, para sair definitivamente daquele lugar miserável que quase destruiu minha alma. Entrei no quarto que dividia com Dona Albertina, peguei minhas 2 malas e comecei a arrumar minhas coisas. A velha senhora me observou pela primeira vez em dias, seus olhos mostrando uma curiosidade apagada. Você vai embora? Ela sussurrou, sua voz rouca de tanto desuso. Parei, surpresa por ouvi-la falar. Vou sim. Sorte sua. Eu não tenho para onde ir. Meu coração apertou. Prometi a mim mesma naquele momento que, quando tudo estivesse resolvido, voltaria para ajudar pessoas como Dona Albertina. Mas primeiro, precisava cuidar de mim. Paguei a taxa de saída para Dona Lourdes, que me olhou com desdém. Não durou nem uma semana. Vai voltar para a filha ingrata, é? Algo assim, respondi com um sorriso enigmático. Peguei um táxi direto para um hotel no centro. Nada luxuoso, mas limpo, digno, com cheiro de roupa lavada e não de desespero. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira, mas também a humilhação daqueles dias no asilo. Nos dias seguintes, trabalhei incansavelmente. Dr. Campos me apresentou ao gerente da Transportes Gomes, um homem competente chamado Seu Mauro que administrava a empresa há 15 anos. Ele ficou surpreso ao saber que eu era a nova proprietária, mas me tratou com respeito profissional. Dona Sônia, o seu Armando deixou tudo muito bem organizado. A empresa funciona quase sozinha. Eu preciso apenas de suas assinaturas em documentos importantes e decisões estratégicas maiores. Passei 2 dias no escritório da empresa, conhecendo funcionários, entendendo as operações, assinando documentos de transferência. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Eu, uma mulher de 58 anos que nunca trabalhou com negócios, agora era dona de uma empresa milionária. Com a ajuda de Dr. Campos, contratei um escritório de advocacia especializado em direito de família. Expliquei minha situação, o abuso, a humilhação, o abandono forçado no asilo. Os advogados ouviram com atenção e começaram a montar um dossiê completo. Dona Sônia, a senhora foi vítima de abandono de incapaz e maus tratos. Isso é crime. Se quiser, podemos processá-los criminalmente. Ainda não, respondi. Primeiro quero que eles sintam na pele o que fizeram comigo. Também procurei um apartamento. Não queria nada extravagante, mas algo digno, confortável. Encontrei um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, com sacada, bem iluminado, seguro. O valor do aluguel era o equivalente a 3 meses da minha antiga aposentadoria. Mas agora isso não significava nada. Comprei móveis novos, roupas decentes, marquei consultas médicas que havia adiado por anos. Pela primeira vez em décadas, estava cuidando de mim mesma, sem me sentir culpada. Durante essas 2 semanas de transformação, mantive total silêncio em relação a Patrícia e Gustavo. Não atendi nenhuma ligação, embora eles não tivessem ligado nenhuma vez. Não dei notícias. Simplesmente desapareci da vida deles, assim como eles haviam me descartado. Mas eu os observava de longe. Dr. Campos, através de seus contatos, me mantinha informada. Gustavo havia ido ao escritório do advogado do pai na quinta-feira da semana anterior, esperando receber notícias sobre a herança. Foi informado que o testamento estava em processo de validação e que seria contatado em breve. Patrícia, segundo uma conhecida do bairro antigo que encontrei no supermercado, estava radiante. Ela anda dizendo para todo mundo que a sogra morreu e deixou uma fortuna para o Gustavo. Já está planejando comprar uma casa maior, trocar de carro. A ironia era deliciosa. Eles estavam comemorando uma herança que nunca receberiam. Uma tarde, usei um chapéu e óculos escuros e passei de táxi em frente à casa de Patrícia. Vi meu genro lavando um carro novo na garagem, provavelmente financiado, contando com o dinheiro que achava que viria. Patrícia estava na varanda, rindo ao telefone, provavelmente contando para alguma amiga sobre a sorte grande que estava prestes a receber. Vocês não fazem ideia do que está por vir, pensei, um sorriso frio nos lábios.
Dr. Campos me ligou na sexta-feira. Dona Sônia, todos os documentos foram registrados. Oficialmente, a senhora é a única herdeira e proprietária de tudo. Na segunda-feira, Gustavo receberá a notificação formal. Perfeito. Naquele fim de semana, sentada na sacada do meu apartamento novo, tomando um chá e vendo o sol se pôr, senti uma paz que não experimentava há anos. Não era a paz da resignação ou da derrota. Era a paz de quem finalmente havia recuperado sua dignidade. Segunda-feira seria o dia em que Gustavo descobriria a verdade. E eu mal podia esperar. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Dr. Campos me ligou enquanto eu tomava café na sacada do meu apartamento. Dona Sônia. Gustavo agendou para as 11 horas. Ele não faz ideia do que está por vir. Quer que eu grave a reunião para a senhora? É legal, desde que eu informe que estou gravando. Por favor, doutor. Quero cada segundo registrado. Passei a hora seguinte tentando me manter calma, imaginando a cena que estava prestes a acontecer. Dr. Campos me prometeu ligar logo após o encontro para me contar todos os detalhes. 12:15. Meu telefone finalmente tocou. Dona Sônia. A voz do Dr. Campos tinha um tom de satisfação mal disfarçada. Acabo de ter a reunião mais interessante da minha carreira. Conte-me tudo. Gustavo chegou 15 minutos adiantado, vestindo terno novo, com aquele ar de superioridade. Sentou-se na minha sala como se fosse dono do mundo. Começou dizendo: Doutor, vamos logo ao que interessa. Quanto meu pai deixou e quando posso ter acesso ao dinheiro? Tenho investimentos importantes para fazer. Eu podia visualizar perfeitamente a cena. Gustavo, com aquela arrogância característica, já gastando mentalmente um dinheiro que nunca seria dele. Eu respondi com calma profissional. Senhor Gustavo, o testamento do seu pai foi devidamente validado e registrado. Todos os trâmites legais foram concluídos. Ele se inclinou para a frente, ansioso. E quanto é? Sei que meu pai tinha na empresa investimentos. Deve ser uma quantia considerável. Aí eu empurrei uma pasta para ele e disse: O senhor está correto. O patrimônio total é de aproximadamente 3 milhões em investimentos, mais a Transportes Gomes, que vale outros 2 milhões. Um patrimônio substancial. Dr. Campos fez uma pausa dramática. Dona Sônia. Os olhos dele brilharam. Ele abriu aquele sorriso ganancioso e disse: 5 milhões. Não é o que eu esperava, mas é um bom começo. Quando posso assinar os documentos de transferência? E o que o senhor disse? Abri a pasta na frente dele e falei: Senhor Gustavo, lamento informar que o senhor não assinará documento algum. Seu pai o deserdou completamente. O senhor não receberá um único centavo da herança. Mesmo eu, que estava esperando por isso, senti um arrepio de satisfação. Dona Sônia, ele ficou branco. Completamente branco. Achou que tinha ouvido errado. Como assim deserdou? Sou filho único. A herança é minha por direito. E eu, muito calmamente, virei o testamento para que ele pudesse ler. Pelo presente instrumento, deserdou expressamente meu filho Gustavo Ferreira Gomes, por demonstrar reiteradamente falta de caráter, ganância e crueldade com pessoas vulneráveis. Gustavo leu aquilo 3 vezes, como se as palavras fossem mudar. Então explodiu. Isso é impossível. Ele não pode fazer isso. Vou contestar. Vou provar que meu pai estava senil, que foi manipulado. Dr. Campos deu uma risada curta. Expliquei que o testamento foi feito quando seu pai estava em perfeita saúde mental, com avaliação psicológica anexada, testemunhas, tudo registrado em cartório, irrefutável, irrevogável. Então ele gritou: Para quem ele deixou tudo? Para a caridade? Para alguma amante que eu não conhecia? E eu respondi, muito devagar para que cada palavra penetrasse: Seu pai deixou todo o patrimônio para Dona Sônia Ferreira dos Santos. Meu coração acelerou ao ouvir isso. A menção do meu nome. Dona Sônia, ele ficou em choque total. Boca aberta, olhos arregalados. Sônia? A sogra? A velha que mandamos para o asilo? Exatamente assim que ele falou. A raiva subiu em mim ao ouvir aquilo, mas Dr. Campos continuou. Eu disse: a mesma. A mulher que o senhor e sua esposa trataram como animal, humilharam, bateram e abandonaram num asilo miserável. Seu pai presenciou alguns desses abusos e ficou enojado.
Ele deixou tudo para ela como reconhecimento pela bondade que ela demonstrou quando ninguém mais o tratava com respeito. Gustavo começou a gritar. Ela não pode ficar com o que é meu. É manipulação. Ela seduziu um velho doente. Vou processar. Vou. E eu o interrompi. O senhor não vai fazer nada. O testamento é blindado legalmente. Além disso, tenho aqui documentação de abandono de incapaz contra o senhor e sua esposa. Se tentar qualquer ação contra a dona Sônia, ela contra-ataca com processo criminal. O senhor pode acabar preso. Isso o calou, dona Sônia. Ele ficou ali sentado, processando que perdeu 5 milhões. Então tentou outra abordagem, mais suave. Doutor, o senhor pode me passar o contato dela? Quero conversar, explicar que foi tudo um mal-entendido. Dona Sônia não deseja contato com o senhor ou sua esposa. Ela me instruiu a deixar claro. Vocês a trataram como cachorro. Agora ela não os quer nem como conhecidos. Sorri ao ouvir aquilo. Minhas exatas palavras. Gustavo levantou cambaleando, completamente destruído. Na porta, virou e disse uma última coisa. Ela não sabe administrar uma empresa. Vai perder tudo. E eu respondi. Ela já está administrando perfeitamente com consultores competentes. Algo que o senhor nunca conseguiria fazer. Quando o Dr. Campos terminou de contar, eu estava com lágrimas de satisfação nos olhos. Tenho tudo gravado, dona Sônia, incluindo a parte onde ele admitiu os maus tratos. Perfeito, doutor. Agora é só esperar a Patrícia descobrir. Gustavo chegou em casa daquele segunda-feira com o rosto cinzento, como se tivesse envelhecido 10 anos em apenas 1 hora. Entrou pela porta, fechou com força e simplesmente desabou no sofá. Patrícia estava na cozinha preparando o almoço quando o ouviu. Saiu com a colher de pau na mão, secando as mãos no avental. Gustavo, chegou cedo? O que houve? Ele não respondeu. Apenas olhava para a parede à sua frente com uma expressão vazia, assustadora. Gustavo, o que está acontecendo? Você está me assustando. Ele respirou fundo, como quem está prestes a dizer algo que mudará tudo. Patrícia, senta aqui. Ela se sentou ao lado dele no sofá, a colher ainda na mão, seus olhos passando por todos os estágios de preocupação possíveis. Fale logo, pelo amor de Deus. Meu pai. Ele nos deserdou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A colher de pau caiu das mãos de Patrícia, batendo no chão da cozinha com um som seco que ecoou pela casa. Como assim deserdou? Gustavo, você está brincando comigo? Desejo que eu estivesse. Sua voz era um sussurro despedaçado. Tudo, todo o dinheiro, a empresa, os investimentos, tudo para ela. Para quem? Para quem, Gustavo? Para sua mãe, para Sônia. Patrícia levantou do sofá como se tivesse sido tocada por fogo. Isso é mentira. Isso não pode ser verdade. Meu pai não faria isso. Ele não pode ter feito isso. Gustavo pegou a cópia do testamento que Dr. Campos havia lhe dado e a entregou para Patrícia. Ela leu com os olhos cada vez mais arregalados, procurando por alguma abertura legal, algum erro, alguma coisa que tornasse isso falso. Isso é manipulação. Sua mãe o seduziu. Ela fez lavagem cerebral nele. Vamos processar. Vamos contestar o testamento. Dr. Campos já deixou claro que é blindado. Testamento feito em cartório, com avaliação psicológica, testemunhas, legalmente irrefutável. Patrícia começou a andar de um lado para o outro, como uma fera presa numa jaula. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho, as veias do pescoço inchando de raiva. Sua mãe? A velha que mandamos para o asilo? Aquela mulher ridícula que não sabe nem onde fica a geladeira? Ela nos roubou, Gustavo. Ela nos roubou. Eu sei. Não, você não sabe. Você não entende. Eu já comprei o carro novo, assinei os papéis, peguei crédito, disse para todos os meus amigas que vínhamos de repente para a alta sociedade. Como vou encarar ninguém agora? A realidade começava a bater, e Patrícia sentia como se o chão desaparecesse sob seus pés. Eles haviam se endividado contando com uma herança que nunca chegaria. O carro novo seria um peso em seus ombros por anos. Vamos ligar para ela, decidiu Patrícia abruptamente. Vamos conversar. Tenho certeza que é possível resolver isso.
Ela é minha mãe, pelo amor de Deus. Ela não vai nos deixar na lama assim. Pegou o telefone com mãos tremendo e ligou para Sônia. A chamada foi direto para a caixa de mensagens. Ligou novamente, e novamente, e novamente. Nada. Por que ela não atende? Patrícia gritava, cada rejeição aumentando sua histeria. Mãe, mãe, atende, mãe. Depois de 20 tentativas fracassadas, ela tentou ligar para a recepção do Lar São Vicente. Alô, boa tarde. Eu gostaria de falar com minha mãe, Sônia Ferreira dos Santos. Ela está internada aí. Houve uma pausa. Espera um momento, por favor. Uma voz abortrecida de Dona Lourdes respondeu. Sua mãe recebeu alta há 1 semana. Pagou a saída e foi embora. Não disse para onde ia. Patrícia sentiu o mundo rodar. Como assim foi embora? Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha lugar nenhum para ir. Não é problema meu. Se quer saber para onde sua mãe foi, terá que perguntar para ela. Mas já aviso, ela não está respondendo a ninguém. Ao menos é o que ela deixou claro quando saiu daqui. A ligação desligou. Patrícia se virou para Gustavo com os olhos arregalados. A mãe dela desapareceu. Ela saiu do asilo e ninguém sabe onde ela está. Como ela pode simplesmente desaparecer? Gustavo começou a juntar os pontinhos. A herança. Sônia desaparecendo. Tudo acontecendo na mesma semana. Patrícia, e se sua mãe soubesse? E se ela soubesse sobre a herança antes de ir para o asilo? Isso é impossível. Como ela saberia? Eu não sei. Mas deve haver um motivo para ela ter saído justamente agora. E para não estar atendendo nossas ligações. Patrícia tentou ligar novamente. E novamente recebeu apenas a caixa de mensagens fria e impessoal de sua mãe. Como se Sônia estivesse deliberadamente evitando ouvi-la. Naquela noite, o casal jantara em silêncio tenso na cozinha. O carro novo brilhava na garagem, um monumento à ganância e ao erro de julgamento. As contas do cartão de crédito começariam a vencer em breve. Não havia mais herança salvando-os. E em algum lugar da cidade, Sônia, sua mãe, sua sogra, a mulher que eles haviam humilhado, estava bem de novo, reconstruindo sua vida, e deliberadamente não respondendo a nenhuma das dúzias de ligações desesperadas que recebia. O silêncio era ensurdecedor. 1 semana se passou desde que Gustavo descobriu sobre a herança perdida. 1 semana de Patrícia tentando desesperadamente rastrear sua mãe, ligando para antigos amigos, procurando em hospitais, perguntando na vizinhança. Nada. Então, por acaso, uma conhecida mencionou que havia visto uma mulher que se parecia com Sônia saindo de um prédio no bairro de negócios, carregando pastas com a logo de uma empresa de transporte. Patrícia foi até lá e esperou durante 3 dias. Na quarta-feira à tarde, finalmente viu sua mãe saindo de um prédio elegante de vidro e aço, vestindo um terno azul marinho impecável, com cabelos bem cuidados, óculos de sol sofisticados. Sônia estava acompanhada de 2 homens em traje de negócio, que falavam com ela respeitosamente, chamando-a de Dona Sônia e proprietária. Patrícia sentiu como se o chão desaparecesse novamente. Correu para a mãe, praticamente tropeçando, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Mãe, mãe... Sônia virou lentamente, seus olhos encontrando os da filha por trás dos óculos escuros. Não havia surpresa em sua expressão. Apenas uma frieza que Patrícia nunca havia visto antes. Os 2 homens ao lado de Sônia trocaram olhares incômodos. Dona Sônia, a gente marca para amanhã? Perguntou um deles. Claro. 31 milhões em novos investimentos é excelente notícia. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Respondeu Sônia com uma voz calma e segura que Patrícia não reconhecia. Os homens se afastaram discretamente, deixando mãe e filha sozinhas na calçada. Mãe, Patrícia começou, as palavras saindo atropeladas. Mãe, eu sinto muito, sinto tanto. Eu não sabia, eu não imaginava. Não imaginava o quê, Patrícia? Que minha ausência fosse fazer uma diferença? Que você sentiria minha falta? A voz de Sônia era cortante, cada palavra como uma facada. Não, mãe, Podemos ir para algum lugar? Preciso falar com você. Preciso explicar. Sônia observou por um longo momento.
Está bem. Vou tomar um café. Você pode me acompanhar. Entraram numa cafeteria cara ao lado do prédio. Sônia pediu um cappuccino sofisticado. Patrícia apenas pediu água. Quando se sentaram, Patrícia começou a desabar. Mãe, eu estava desesperada. O Gustavo me fez assinar aqueles papéis do asilo. Eu queria que você ficasse, mas ele insistiu. Ele disse que você era um fardo financeiro e... Patrícia, para. Aquela palavra, simples mas firme, silenciou a filha. Você quer saber o que eu descobri naquela semana que passei no asilo? Sônia removeu os óculos, revelando olhos que haviam envelhecido 10 anos. Descobri que a vida é muito curta para a gente gastar com pessoas que não nos valorizam. Descobri que existem pessoas neste mundo que vivem sozinhas, abandonadas, porque suas famílias as consideram inconvenientes. Conheci mulheres boas, Patrícia, que criaram filhos sozinhas, que sacrificaram tudo e que foram descartadas como lixo quando não eram mais úteis. Patrícia começou a chorar mais alto. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Perdão? Sônia inclinou a cabeça levemente. Minha filha, perdão é quando alguém faz algo impulsivo, sem pensar, e depois se arrepende genuinamente. Mas você não agiu por impulso. Você pensou, conversou com seu marido, assinaram papéis, planejaram tudo. Isso é premeditação, Patrícia. Isso é maldade calculada. Mas você herdou. Você ficou rica. O Gustavo me contou tudo sobre o dinheiro, sobre a empresa. Os olhos de Sônia brilharam perigosamente por trás da xícara de café. Ah, então é por isso que você veio me procurar. Não era remorso genuíno. Era a esperança de que eu dividisse minha herança com você. Que belo reencontro familiar. Não, mãe, não é assim. Eu sinto a falta de você. Sinto muito. Sente falta de mim? Ou sente falta do dinheiro da minha herança que poderia salvar você dessa situação financeira desastrosa que criou? Patrícia não respondeu. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse seria uma mentira. Sônia continuou. Você sabe o que sua genro falou para mim naquela manhã? Que eu precisava pedir permissão para abrir a geladeira. Ele bateu na minha mão como se eu fosse um cachorro. E você riu, Patrícia. Você riu enquanto seu marido me humilhava. Eu estava errada. Tão errada. Eu era jovem, imatura, deixava ele me influenciar. Você tinha 30 anos, Patrícia. Não é uma criança. Você tinha a escolha. E escolheu o dinheiro, a comodidade, a ganância. Escolheu acreditar que sua mãe era um fardo. Sônia se levantou, colocando a xícara de café de lado. Vou te dizer uma coisa que aprendi. Dinheiro não cura feridas, nem herança, nem reencontros forçados. O que poderia ter curado era você, naquela manhã, ter se colocado ao meu lado, ter dito não ao seu marido, ter escolhido sua mãe. Mãe, por favor. Mas você não fez isso. E agora temos que viver com as consequências de nossas escolhas. Sônia pegou sua bolsa cara, um acessório que Patrícia mal reconhecia. Seu Gustavo vai estar procurando por você em breve. Vocês têm dívidas para pagar, não é? Aquele carro novo que financiaram? Basicamente roubado com esperança numa herança que nunca chegaria. Patrícia começou a chorar descontroladamente. Mãe, não me abandone também, por favor. Você é minha mãe. Sou sim, mas ser mãe não significa ser capacho. Não significa permitir que seu filho a humilhe e a descarte quando não for mais conveniente. Isso não é amor, Patrícia. É fraqueza. Sônia se virou para sair, e então parou. Virou-se novamente para a filha, seus olhos macios por um segundo. Se você realmente quer se consertar, procure um psicólogo. Entenda por que permitiu que seu marido a controlasse assim. Por que traiu sua própria mãe. E sim, talvez um dia, muito tempo no futuro, possamos recontar nossa história. Mas não hoje. Hoje eu preciso viver para mim mesma. E com isso, Sônia saiu da cafeteria, deixando Patrícia sozinha, cercada por pessoas que viviam suas vidas normais, enquanto tudo ao seu redor desabava. 2 semanas depois do confronto na cafeteria, Dr. Campos recebeu um telefonema de Gustavo pedindo desesperadamente por um encontro com Sônia. O casal havia descoberto que o banco havia iniciado o processo de retomação do carro devido aos atrasos sistemáticos no financiamento. Sem a herança que esperavam,
Não conseguiam pagar as dívidas que haviam contraído. Sônia concordou em se encontrar com eles, mas em seus termos. Marcou tudo para uma quinta-feira à tarde, no escritório da Transportes Gomes, na sala de reuniões. Um local de poder, onde ela seria a autoridade, não eles. Gustavo e Patrícia chegaram juntos, com expressões que variavam entre esperança e desespero. Sônia já estava ali, acompanhada por Dr. Campos e um segundo advogado, especialista em direito criminal. Obrigado por virem, disse Sônia educadamente, como se aquilo fosse uma reunião corporativa normal. Gustavo começou imediatamente com sua estratégia. Sônia, eu e Patrícia gostaríamos de conversar sobre um possível arranjo financeiro. Talvez uma quantidade pequena, apenas para cobrir algumas dívidas que... Não há conversas assertivas sobre dinheiro, interrompeu Sônia. Eu vou falar, e vocês vão ouvir. Depois, meus advogados vão apresentar as consequências legais de suas ações. Ela abriu uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Eu gravei tudo. Cada conversa humilhante que vocês tiveram comigo. Cada abusos. Cada palavra cruel. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Mãe, você não pode gravar as pessoas sem consentimento. Isso é ilegal. Em ambientes privados onde todos os envolvidos têm conhecimento da situação, é totalmente legal, respondeu o segundo advogado. Especialmente quando a gravação documenta crimes. Dr. Campos colocou um gravador sobre a mesa e pressionou play. A voz de Gustavo ecoou. Pegar água? Você não pega nada nesta geladeira sem permissão. Quem paga a conta de luz aqui? Quem compra a comida? Eu. Depois a voz de Patrícia. Mãe, você ainda não entendeu? Agora quem manda aqui é meu esposo, não você. Até para respirar você precisa da permissão dele. Gustavo ficou pálido. Patrícia começou a se mover desconfortavelmente na cadeira. Tem mais, continuou Sônia. Aqui está a documentação de abandono de incapaz. Vocês me colocaram à força num asilo sem preocupação com meu bem-estar. Há várias leis que vocês violaram. O segundo advogado se inclinou para a frente. O abandono de incapaz é crime previsto no Código Penal. Pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Além disso, há os maus tratos documentados e a privação de liberdade caracterizando o encarceramento ilegal. Gustavo se mexeu na cadeira. Espera aí. A gente não sabia que era crime. Apenas queríamos que ela ficasse em um lugar apropriado para sua idade. Colocando-a em um asilo miserável onde ela sofria negligência médica? Perguntou o Dr. Campos, abrindo fotografias que havia mandado tirar do Lar São Vicente. Isso é crime, sim. Patrícia começou a chorar. Não vamos para a prisão por isso, certo? A gente é família dela. Família não a impede de sofrer na justiça, respondeu Sônia friamente. Mas há maneiras de isso não ir para a frente. Se vocês assinarem este documento. Ela deslizou um papel pela mesa. Era uma confissão completa de todos os abusos, humilhações e a colocação intencional dela no asilo, além de uma renúncia permanente de qualquer herança futura que Gustavo pudesse receber de parentes de Armando. Se vocês assinarem isso, prometo não processar criminalmente. Os crimes prescrevem, então isso protege vocês por enquanto. Mas, se em algum momento vocês tentarem qualquer ação legal contra mim ou a herança de Armando, eu solto todas essas gravações, todas essas evidências, e deixo que a justiça tome conta. Gustavo leu o documento com mãos tremendo. E se não assinarmos? Então eu processo imediatamente. Vocês dois enfrentam julgamento criminal, provavelmente vão para a prisão e perdem tudo mesmo assim, porque vou ganhar qualquer processo civil contra vocês depois disso. Além disso, essas gravações vão ser do conhecimento público. Seus empregos? Adeus. Seus amigos? Adeus. Sua reputação? Destruída para sempre. Patrícia começou a soluçar. Mãe, por favor, somos sua família. Vocês eram minha família até o momento em que decidiram que eu era descartável, respondeu Sônia, sua voz sem qualquer emoção. Família cuida, família protege, família não bate, não humilha, não abandona. Gustavo olhou para Patrícia. Ela acenou com a cabeça. Ele pegou a caneta que Dr. Campos oferecia e começou a assinar. Quando terminaram, Sônia se levantou.
Vocês podem ir embora agora. Ah, e uma última coisa. Descobri que vocês ainda devem ao banco pela casa. Aquele carro novo que compraram achando que iam ficar ricos? O banco começou a retomação 3 dias atrás. Vocês têm 30 dias para sair da casa antes do leilão. Patrícia chorava silenciosamente. Gustavo tinha a expressão de alguém que havia perdido tudo. Existe alguma chance de você... Começou Gustavo. Não, cortou Sônia. Vocês escolheram. Agora vivem com as consequências. Enquanto eles saíam do escritório derrotados, Sônia se sentou em sua cadeira de couro, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Não era felicidade o que sentia. Era justiça. E para ela, naquele momento, era o suficiente. 6 meses se passaram desde aquele encontro devastador no escritório. Sônia estava numa cerimônia de inauguração do Lar Armando Ferreira, um centro de cuidados para idosos abandonados, construído em homenagem ao sogro que lhe havia dado uma segunda chance. O prédio era moderno, limpo, com funcionários bem treinados, áreas de lazer, biblioteca. E o mais importante, dignidade. Na cerimônia, havia vários ex-residentes do Lar São Vicente, incluindo Dona Albertina, que agora tinha cor no rosto e até sorria ocasionalmente. Voluntários vestidos de branco ajudavam os idosos a se locomover, os tratavam com respeito genuíno. Dona Sônia, você salvou nossas vidas, disse uma senhora chamada Dona Marisa, apertando a mão de Sônia. Minha família me jogou fora, mas aqui eu encontrei uma segunda família. Sônia sorriu, e pelas lágrimas que escorriam pelo seu rosto, era fácil ver que ela entendia perfeitamente aquele sentimento. A Transportes Gomes estava prosperando sob sua administração. Sônia havia implementado programas de responsabilidade social, melhorado as condições de trabalho dos funcionários e até iniciado um programa de capacitação para que motoristas e operários pudessem ascender profissionalmente dentro da empresa. O nome Armando Ferreira foi incluído no topo da página inicial do site corporativo, com a história de sua generosidade com os trabalhadores. Seu escritório pessoal agora tinha uma foto de Armando em um porta-retrato de prata. Toda semana, Sônia passava alguns minutos ali, falando com a foto como se ele pudesse ouvi-la. Você tinha razão, Armando. Família de verdade não é feita apenas de sangue. É feita de respeito, de carinho, de reconhecimento do valor das pessoas. Sônia havia criado também o Fundo Armando para a Dignidade de Idosos, uma dotação permanente que manteria o Lar Armando funcionando e financiaria pesquisas sobre abandono de idosos no país. Já havia ajudado centenas de pessoas que se encontravam em situações similares à sua. Suas amigas novas, mulheres que havia conhecimento em aulas de pintura, aulas de inglês e eventos corporativos, a incentivavam constantemente. Você é uma inspiração, Sônia, disse Carol, sua professora de inglês que havia se tornado amiga. Transformou a dor em propósito. Enquanto isso, Gustavo e Patrícia enfrentavam a realidade da vida sem privilégios. A casa havia sido leiloada 3 meses após o confronto no escritório. Eles conseguiram se mudar para um apartamento pequeno num bairro modesto. Gustavo tinha dificuldade em encontrar emprego. Muitas empresas haviam ouvido falar sobre sua queda em desgraça quando a herança de seu pai não se materializou. Patrícia trabalha como gerente de vendas em uma loja de roupas. O mesmo emprego que tinha antes, agora com a pressão de ser a principal renda da família. Seus amigos haviam desaparecido quando perceberam que ela não era a mulher rica que fingiu ser. Uma tarde, Patrícia estava trabalhando quando viu Sônia entrando na loja. Seu coração começou a bater acelerado. Sua mãe estava mais bonita do que ela se lembrava. Cabelos bem cuidados, roupas elegantes, mas não ostensivas. Uma confiança em seu porte que jamais havia visto antes. Sônia olhou ao redor da loja com aquele mesmo olhar que usava nos negócios. Avaliador, inteligente. Então seus olhos encontraram os da filha. Oi, Patrícia, disse simplesmente, e continuou a examinar as roupas como se sua filha fosse apenas outra vendedora. Mãe, Patrícia se aproximou, sua voz tremendo. Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Mãe, Patrícia começou, mas Sônia levantou a mão. Não precisa falar nada. Eu não vim aqui por você ou por Gustavo. Vim procurar uma roupa para uma amiga.
Uma mulher que conheci no lar Armando, que foi abandonada por 3 filhos, mas que agora está aprendendo a viver com dignidade novamente. Patrícia sentiu cada palavra como um punhal. Sônia, continuou uma voz familiar. Era Dr. Campos, que havia entrado na loja atrás de Sônia. Encontrou o que procurava? Acho que sim. Aquele vestido azul ali seria perfeito para Dona Marisa. Patrícia ajudou a embrulhar a compra com mãos tremendo, incapaz de falar. Quando Sônia estava saindo, ela parou um momento e olhou para a filha nos olhos. Naquele olhar havia tristeza, mas também uma resolutividade absoluta. Patrícia, eu perdoei o que você fez. Mas perdão não significa reconciliação. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Apenas espero que um dia você entenda que existem coisas mais importantes que dinheiro, como a dignidade, como o amor genuíno, como o respeito próprio. E com isso, Sônia saiu da loja, levando com ela uma lição que Patrícia passaria o resto da vida tentando aprender. Naquela noite, Sônia estava em sua sacada com vista para a cidade, tomando seu chá favorito e observando o pôr do sol. Aos 58 anos, ela havia começado uma vida completamente nova. Não era uma vida de luxo desmedido ou ostentação. Era uma vida de propósito, de significado, de contribuição genuína ao mundo. Ela havia perdido uma família, mas ganhado uma missão. Havia perdido uma filha, mas encontrado centenas de velhinhos que a chamavam de anjo. Havia sofrido a maior humilhação, mas transformado aquela dor em força para ajudar outros que sofriam o mesmo. O telefone tocou. Era Dr. Campos. Dona Sônia, tenho boas notícias. O Lar Armando foi aprovado como instituição filantrópica federal. Seus impostos serão reduzidos significativamente, o que significa que podemos expandir ainda mais nossos serviços. Excelente, doutor. Quero abrir uma segunda unidade no interior. Há muitos idosos lá que precisam de ajuda também. Enquanto conversava com o advogado sobre planos futuros, Sônia sorriu. Esta era sua vida agora. Construir, crescer, ajudar, fazer diferença. E enquanto ela planejava o futuro, Patrícia e Gustavo estavam em seu apartamento pequeno, vivendo num dia após o outro, carregando o peso do arrependimento que provavelmente nunca os deixaria. A vida tinha ensinado a Sônia uma lição valiosa. Que o melhor tipo de vingança não era destruição, mas sucesso genuíno. Que a melhor resposta para a crueldade não era mais crueldade, mas uma vida bem vivida, plena de propósito e dedicação ao bem. E com isso, a história de Sônia, a mulher que foi humilhada como um cachorro, se tornou a história de uma mulher que escolheu ser leoa e que usou sua força não para destruir, mas para construir um mundo melhor para aqueles que, como ela, haviam sido descartados.